Olá pessoal, faremos nessa videoaula a correção da nossa última atividade, da nossa revisão sobre geometria espacial. A primeira questão do vestibular da UVA, uma casca esférica e um cubo maciço de aresta medindo A estão dispostos de modo que os 8 vértices do cubo tocam a casca. Bem, se os 8 vértices do cubo tocam a casca esférica, então isso quer dizer que esse cubo está inscrito nessa esfera. Preenche-se totalmente o espaço vazio entre a casca e o cubo com água. Sobre a quantidade de água usada, é verdade que é para a gente comparar essa quantidade de água com o volume do cubo ou com o volume da esfera, né? Vamos ver então o que acontece aqui. Vamos primeiro ilustrar a questão. Bem, se os 8 vértices do cubo tocam a casca esférica, então, como eu já falei, o cubo tem que estar inscrito na esfera. Vamos imaginar como é que seria isso através da imagem. Você pega aqui uma esfera e aí você inscreve o cubo na esfera, de maneira que os 8 vértices do cubo tocam as bordas da esfera. Você tem aí o aspecto de 3D só para você imaginar. Por isso que tem alguns vértices que não estão tocando propriamente a borda do círculo, para você ter a noção de 3D. Bem, eu tenho que relacionar de alguma maneira algum elemento do cubo com algum elemento da esfera. E essa maneira de relacionar é observar que o diâmetro da esfera, que eu vou chamar de Dzão, ele é igual à diagonal do cubo. Se você observar esse segmento, ele é ao mesmo tempo o diâmetro da esfera e a diagonal do cubo. Bem, é por ele que a gente vai se nortear. Nós sabemos que o diâmetro de uma esfera é 2 vezes o seu raio, e nós sabemos que a diagonal de um cubo é a aresta raiz de 3. Isso quer dizer que vai ser possível, assim, a gente relacionar o raio da esfera com a aresta do cubo. Porque se diâmetro e diagonal são iguais, então nós vamos ter que 2 vezes o raio, que é o valor do diâmetro, é a aresta raiz de 3, que é o valor da diagonal do cubo. Bem, dessa forma, a gente pode escrever que o raio da esfera é a aresta raiz de 3 sobre 2. Bem, se o raio da esfera é a aresta raiz de 3 sobre 2, dá então agora para a gente comparar esses volumes. Porque o volume V1 da casca esférica ele é 4π vezes o raio ao cubo sobre 3. Mas vamos lembrar que o raio da esfera ele é aresta raiz de 3 sobre 2, aresta do cubo, né? Então vai ficar 4π vezes, entre parênteses, aresta raiz de 3 sobre 2 ao cubo, tudo isso dividido para 3. Resolvendo então, repete o 4π, aresta ao cubo, raiz de 3 ao cubo, sobre 8, que é 2 ao cubo, sobre 3. Esse raiz de 3 ao cubo, eu quebro em raiz de 3 ao quadrado, vezes 3. E aí então, a raiz de 3 ao quadrado é a raiz de 9, então vai ficar π vezes aresta ao cubo, vezes o 3, que é a raiz quadrada de 9, né, que é 3 ao quadrado. O outro 3 fica dentro da raiz, porque não pode ser cortado o seu expoente, né, já que o expoente dele é 1. Então fica a raiz de 3 apenas, sobre 2, tudo isso dividido para 3. Agora eu vou pegar e cortar os 3. Cortando os 3, nós temos então que o volume da casca esférica é π aresta ao cubo, raiz de 3 sobre 2. Onde essa aresta é exatamente a aresta do cubo que está dentro, inscrito nessa casca esférica. Bem, por outro lado, o volume do cubo ele é só aresta ao cubo mesmo. O que a questão pede? A questão pede o volume de água que vai ficar entre o cubo e a esfera, preenchendo aí o espaço vazio. Para a gente saber o volume de água, que eu vou chamar de V, é só você pegar o volume da esfera, que é V1, menos o volume do cubo, que é V2. Vamos lá então. O volume da casca esférica está no slide anterior, a gente já calculou, é π aresta ao cubo, raiz de 3 sobre 2. E o volume agora do cubo é aresta ao cubo. Eu coloco a aresta ao cubo em evidência, vai ficar entre parênteses, π raiz de 3 sobre 2 menos 1, multiplicado pela aresta ao cubo, que eu coloquei em evidência. Bem, trabalhando aí com valores aproximados, o π é aproximadamente 3,14.
A raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Então, na hora que você pegar 3,14 vezes 1,73 dividido para 2, isso vai dar aproximadamente 2,7161. Menos 1, eu tenho então 1,7161 vezes aresta ao cubo. Lembrando, a questão é para a gente comparar esse volume de água com o volume do cubo ou com o volume da esfera, dependendo do caso. Se eu tenho aí que o volume é 1,7361 aresta ao cubo é o V2, que é o volume do cubo. Então nós temos que o volume de água é 1,7161 vezes o V2. Observem, se o volume de água é maior do que 1, multiplicado pelo volume do cubo, é 1,7161, na verdade, isso quer dizer que o volume de água ele é maior do que o volume do cubo. Aprendam, quando eu pego um valor e multiplico por um número acima de 1, 1,71 é acima de 1, eu vou ter um resultado maior. Então, com isso, a gente percebe que o volume de água é maior do que o volume do cubo. Se o volume de água é maior do que o volume do cubo, nós temos então como item correto o item D. Segunda questão. Cláudia foi a uma loja de artigos de decoração para comprar o presente de aniversário de sua mãe. Ela está em dúvida entre os seguintes objetos: uma vela esférica com 3 decímetros de diâmetro, um jarro de flores de cristal com 2 decímetros de diâmetro e 4 decímetros de altura, ou um porta-retrato cúbico com 3 decímetros de aresta. Bem, após definir-se pela vela, Cláudia viu que o único modelo de caixa de presente que a loja fornecia era esse exposto abaixo. Ou seja, o único modelo de caixa de presente era um paralelepípedo com dimensões 2, 4 e 3. Ou seja, um paralelepípedo de altura 2 decímetros. Bem, sabendo que Cláudia pretende já sair da loja com o presente embalado, o que Cláudia tem que fazer? Então é para a gente decidir, será que ela pode continuar comprando a vela? Será que a vela cabe nessa caixa de presente? Ou será que não tem nada aí na loja que cabe na caixa de presente, então ela vai desistir de comprar na loja e vai comprar em outro lugar? Ou será que tem alguma coisa da loja que cabe na caixa de presente, então basta que ela compre essa coisa que cabe? Na verdade é só para a gente comparar, né? Então comparando as dimensões, nem a vela, nem o porta-retrato cabem na caixa de presente. Lembremos que a vela ela tem 3 decímetros de diâmetro e o porta-retrato tem 3 decímetros de aresta. Mas a caixa de presente ela só tem 2 centímetros de altura. Então não vai caber todo, vai ficar um pedaço lá de fora. Só que ela quer sair com o presente embalado. Então ela não pode comprar nem o porta-retrato, nem a vela. Ou seja, ela vai ter que trocar de presente. Mas se você observar, o jarro de flores ele cabe na caixa, desde que você coloque o jarro deitado. Se você colocar o jarro deitado, como o diâmetro da base do jarro é 2 decímetros, dá para caber na altura da caixa, que é 2 decímetros. E como o comprimento da caixa é de 4 decímetros, que é exatamente a altura do jarro, se eu colocar ele deitado, vai caber. Ok? Dessa forma, então, ela deve desistir de comprar a vela e caso ela deseje comprar ainda alguma coisa na loja, ela pode optar pelo jarro. De maneira, então, que a resposta correta é o item C. Terceira questão da PUC do Paraná. Tem-se um recipiente cilíndrico de raio 3 centímetros com água. Se mergulharmos inteiramente uma bolinha esférica nesse recipiente, o nível da água sobe cerca de 1,2 centímetros. Sabe-se então que o raio da bolinha vale aproximadamente quanto? Princípio de Arquimedes. Ou seja, por que a água subiu? A água subiu por causa do volume da bolinha que foi mergulhado nela. Então, o volume de água que sobe equivale ao volume da bolinha esférica. Esse é o argumento que a gente vai utilizar. Bem, quando você mergulhar a bolinha esférica no recipiente cilíndrico, o nível de água sobe 1,2 centímetros. Então, a gente vai ter que, como o raio do cilindro é de 3 centímetros, o volume da esfera, eu já falei que equivale ao volume da água que sobe.
E o volume da água que sobe, você pode imaginar só o cilindro de água que subiu. É um cilindro de raio 3 centímetros e a altura que subiu 1,2 centímetros. Então, calculando o volume desse cilindro, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Observem, não é o cilindro todo, é apenas o cilindro da parte de água que subiu, que se elevou. Então, vai ficar π vezes 3 ao quadrado vezes 1,2. 3 ao quadrado é 9, né? 9 multiplicado por 1,2 vai dar 10,8 π. Ou seja, o volume da água que se elevou é 10,8 π centímetros cúbicos. Isso equivale ao volume da bolinha esférica que foi colocada dentro d'água. Então vamos lá então para outra parte. Assim a gente pode determinar o raio da bolinha esférica, porque a gente já sabe o volume dela. Bem, sabemos aí que o volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Então vai ficar 4πr ao cubo sobre 3 é igual ao 10,8 π. Eu vou então fazer produto dos meios pelos extremos. Quando eu pegar o 3 multiplicado pelo 10,8 dá 32,4. Então 4πr ao cubo é 32,4. Passo 4π dividindo. Então o raio ao cubo é 32,4 π dividido para 4π. Isso vai dar então 8,1. Dessa forma, o raio da bolinha esférica, é a raiz cúbica de 8,1. E a raiz cúbica de 8,1 dá aproximadamente 2 centímetros. Desse modo, então, o raio da bolinha esférica é aproximadamente 2 centímetros e a resposta correta é o item C. Quarta questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Questão muito interessante. Uma taça em forma de cone tem raio da base igual a 5 centímetros e a altura igual a 10 centímetros. Coloca-se champanhe em seu interior até que a altura, a partir do vértice da taça, atinja 5 centímetros, conforme a figura 1. Você percebe na figura 1 a taça com champanhe até uma altura de 5 centímetros, ou seja, até a metade da sua altura. Tampando-se a taça e virando-a para baixo, conforme mostra a figura 2, pergunta-se. Na hora que você tampa a taça e vira ela para baixo, você percebe que o champanhe ele vai formar então na taça um tronco de cone. Esse tronco de cone vai ter a altura H. Bem, o que a questão pede? Em que altura H, a partir da base do cone, ficará o nível do champanhe nessa posição? Considere a raiz cúbica de 7, aproximadamente 1,91. Bem, vamos pensar o seguinte. Como o champanhe atinge a metade da altura da figura 1, então o raio do cone formado por esse champanhe é também metade da altura, ou é também metade do raio do cone que forma o champanhe, que forma a taça. Repetindo, nós sabemos que o champanhe atinge a metade da altura do cone. Então, existe uma proporcionalidade no cone entre altura e raio. Se a altura do champanhe atinge a metade da altura do cone, então o raio do champanhe, o raio aí do cone formado pelo champanhe, é metade do raio da taça. É isso que a gente está afirmando. Outra coisa que a gente deve estar atento é que o volume de champanhe no recipiente não se altera, porque não derramou nada, eu tampei ele. Então, tanto na figura 1 quanto na figura 2, o volume de champanhe é o mesmo. Se o volume de champanhe é o mesmo, o volume da parte vazia também é o mesmo. Mas por que o volume da parte vazia? Se vocês tentarem fazer essa questão pelo volume do champanhe, dá um trabalho muito grande. Eu tentei, deu um trabalho enorme, desisti, resolvi fazer pelo volume da parte vazia. Foi bem mais interessante, bem mais rápido de fazer. Bem, vamos lá então. Assim, fazendo aí pela parte vazia, o tronco de cone vazio do champanhe, essa parte que eu destaquei de azul, tem raio maior de 5 centímetros, raio menor, que é o raio do champanhe, né, do cone de champanhe, 2,5 centímetros, eu falei que era a metade, né, e a altura 5 centímetros, a altura do tronco de cone. Por quê? A taça toda é 10 centímetros de altura, essa parte aí do recipiente da taça, então o champanhe está atingindo uma altura de 5 centímetros, então sobra 5 centímetros na parte vazia.
Desse modo, então, o volume da parte vazia é o volume do tronco de cone. E nós vimos que o volume do tronco de cone é π vezes a altura sobre 3, multiplicado pelo raio maior ao quadrado, mais o raio maior vezes o raio menor, mais o raio menor ao quadrado. Antes da gente continuar, deixa eu só fazer um comentário. Sai mais fácil fazer pela parte vazia, pelo volume da parte vazia, porque fazendo pelo volume da parte vazia, você vai calcular o volume do tronco de cone agora. E agora você só tem número. Se você fosse fazer pelo volume da parte com champanhe, você iria calcular o volume do tronco de cone na figura 2. E na figura 2 tem mais dimensão que você não sabe. Então daria um trabalho danado, você trabalharia com mais letra. Por isso então que essa estratégia é mais prática. Bem, então o volume do tronco de cone vai ser π vezes a altura, que é 5 sobre 3. Raiozão é 5 ao quadrado, raiozinho é 2,5. Então os valores substituídos, né? 5 ao quadrado dá 25. 5 vezes 2,5 dá 12,5. E 2,5 ao quadrado dá 6,25. Somando o que está entre parênteses dá 43,75. Que multiplicado por 5 dá 218,75. Repete o π sobre 3. O que é isso? Isso é o volume do tronco de cone que corresponde à parte vazia na taça na figura 1. Esse volume ele é o mesmo do volume da parte vazia na taça na figura 2. Só que essa parte vazia na taça da figura 2 é um cone. É mais fácil calcular o volume de um cone com letra do que o volume de um tronco de cone. Por isso que sai mais fácil, por isso que eu falei. Bem, observemos aí a figura 2. Vou chamar de Rzinho o raio menor do tronco de cone. Que tronco de cone é esse? A parte que tem champanhe, né? A parte que tem champanhe é um tronco de cone. Então, chamando isso aí de Rzinho, você pode observar aqui esse triângulo em vermelho. Nesse triângulo em vermelho, você vai ter aqui na parte maior, na base maior, parte de baixo, 10 centímetros, porque a gente sabe que a taça tem 5 centímetros de raio na boca, então o diâmetro é 10, isso é a boca da taça virada, né? E a altura desse triângulo é 10 centímetros. Por outro lado, se a gente pegar aqui esse triângulo amarelo, nós vamos ter então que a sua base, né, é 2Rzinho, que eu estou chamando de Rzinho, o raio da base menor do tronco de cone de champanhe, e essa altura ela vai ser exatamente 10 menos H, onde o H é o valor que nós queremos descobrir na questão. Bem, da semelhança entre esses triângulos, eu posso montar então a proporção. Então você monta a proporção, ó. 10 menos H está para 10, ou seja, a altura do triângulo amarelo está para a altura do triângulo vermelho, assim como 2R está para 10, ou seja, base do triângulo amarelo está para a base do triângulo vermelho. Dá para cortar os 10, então vai ficar que 10 menos H é igual a 2R. Dessa forma, então, a gente pega, inverte aí só para poder melhorar a igualdade, logo 2R é 10 menos H, então R é 10 menos H sobre 2. Ou seja, o raio da base menor do tronco de cone de champanhe é 10 menos H sobre 2. O que quer dizer que o raio do cone que vai representar a parte vazia na figura 2, parte vazia que está, lógico, acima, né, do champanhe, essa parte vazia ela tem raio, é um cone, né, de raio, 10 menos H sobre 2. Bem, então agora vamos para a parte vazia. Assim, o cone vazio acima do champanhe, esse que eu destaquei em amarelo, ele tem uma altura 10 menos H e ele tem um raio da base 10 menos H sobre 2. Então você pode calcular o volume dele, que vai ser π vezes o seu raio ao quadrado vezes a altura, tudo isso dividido para 3. Bem, então vai ficar π vezes o seu raio, que é 10 menos H sobre 2 ao quadrado, vezes a sua altura, que é 10 menos H sobre 3. Sejam inteligentes. 10 menos H elevado ao quadrado, isso aí é um quadrado da diferença de dois termos. Mas eu não vou fazer esse quadrado da diferença de dois termos. O que é que eu vou fazer? Eu vou só repetir, ó. O volume 2 ele é π vezes 10 menos H ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4, multiplicado por 10 menos H sobre 3. Para que essa frescura? Porque 10 menos H ao quadrado
vezes 10 menos h dá 10 menos h ao cubo. Simplifica. Além disso, dividir para 4 e dividir para 3 é equivalente a dividir para 12, porque 4 vezes 3 dá 12. Com isso, então, o volume da parte vazia na figura 2 é π, que multiplica 10 menos h ao cubo sobre 12. Agora é só pensar. O volume das partes vazias são iguais. Então, tanto o volume do tronco de cone em azul, olhem para a figura 1, quanto o volume do cone em amarelo na figura 2 são iguais. Ou seja, V1 é igual a V2. O V1 tinha esse valor que vocês estão vendo aí na tela e o V2 tem o valor que a gente acabou de calcular. Então é só pegar e igualar os dois. Igualando os dois, eu vou começar simplificando. Por exemplo, eu vou inicialmente cortar os πs e vou simplificar o 3 e o 12 por 3. Então ficou 218,75 sobre 1 é igual a 10 menos h elevado ao cubo sobre 4. Faça produto dos meios pelos extremos. Então vai ficar 10 menos h elevado ao cubo é igual a 218,75 vezes 4 dá 875. E agora vamos nós. Contrário da potência é a raiz. Eu não vou calcular o cubo da diferença de dois termos, porque isso ia me dar uma equação do terceiro grau que eu não sei resolver. Então eu posso simplesmente passar a raiz cúbica para o outro lado. Então 10 menos h é a raiz cúbica de 875. Só que 875 não tem raiz cúbica exata. O que é que você faz? Quebra o 875 em 125, que tem raiz cúbica exata, vezes 7. Beleza. A raiz cúbica de 125 é 5, já que 5 ao cubo é 125. E o 7 fica dentro da raiz cúbica. Só que aí tem aquele detalhe interessante, né? A questão falou que a raiz cúbica de 7 é aproximadamente 1,91. Então 10 menos h é igual a 5 vezes 1,91, que dá então 9,55. Passo o 10 para o outro lado subtraindo, portanto menos h é 9,55 menos 10, que vai dar então menos 0,45. Troco o sinal de todo mundo, portanto a altura 0,45 centímetros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer então que na hora que você pega esse champanhe que estava dentro da taça, ocupando até a metade da altura do cone da taça, na hora que você pega essa taça e emborca com ela tampada para não derramar, ao emborcar, o champanhe vai formar na parte inferior da taça um tronco de cone, e esse tronco de cone ficará a uma altura de 0,45 centímetros. Quinta questão da Universidade Católica do Distrito Federal. Um reservatório em forma de cone circular reto, de eixo vertical, com altura igual a 4 centímetros e raio da base igual a 3 centímetros, está completamente cheio de água. Uma esfera é colocada no cone até se apoiar na parede do mesmo, de modo que os centros da esfera e da base do cone coincidam. O volume de água em centímetros cúbicos que transborda do cone é quanto? Bem, questões como essa, ou a gente faz aí a ilustração, ou a gente tem uma grande chance de não conseguir fazer nada na questão. Então vamos lá imaginar como é que seria isso, construir a imagem. Eu tenho inicialmente o reservatório cônico, como vocês podem ver. Esse reservatório cônico ele tem 4 centímetros de altura e ele tem 3 centímetros de raio da base. Eu só coloquei os 3 centímetros embaixo para não congestionar muito a minha imagem, mas esse é o valor do raio. Eu vou pegar nesse reservatório cônico, eu vou colocar, ele está completamente cheio, né? Interessante falar isso logo. Ele está completamente cheio de água. Então você vai pegar agora e vai colocar uma esfera dentro dele. Como ele estava completamente cheio, na hora que você coloca essa esfera dentro dele, vai transbordar água. É isso que a questão pergunta. Qual foi o volume de água que transbordou? Bem, uma coisa que a gente deve perceber é que a questão fala que a esfera foi colocada dentro desse cone de maneira que o centro da esfera coincide com o centro da base do cone. Se o centro da esfera coincide com o centro da base do cone,
Isso quer dizer, então, que dentro d'água ficou apenas metade da esfera. Então, isso quer dizer que o volume de água que transbordou é o volume da metade da esfera, ou seja, é o volume da semisfera. Se nós calcularmos o volume da semisfera, nós saberemos rapidamente qual foi o volume de água que transbordou. Só que aí tem um pó, né? O problema é o seguinte, para eu saber o volume da semisfera, eu tenho que saber qual é o raio dessa esfera. Isso é o que vai dar trabalho na questão. Quanto é o raio dessa esfera que eu coloquei dentro desse cone? É claro que o raio é menor do que 3. Por que é menor do que 3? Porque 3 é a boca do cone. Se o raio fosse 3 ou maior do que 3, não teria como ter encaixado a metade da esfera dentro do cone. Então esse raio é menor do que 3. Mas é quanto então? Ok. Para calcular então o raio da esfera, vamos imaginar o seguinte. Vamos observar esse triângulo que eu vou destacar aqui, ó, em amarelo. Esse triângulo ele vai ter a seguinte dimensão. Essa medida que vai aqui do centro da base, né, do centro da esfera, até o ponto onde a esfera toca a borda do cone, isso é o raio da esfera. Se eu conseguir calcular essa medida, todos os nossos problemas estarão resolvidos. E como calcular essa medida? Bem, vamos pegar esse triângulo, vamos colocar ele em destaque aqui para a gente dar uma avaliada melhor nele. Desse triângulo, nós sabemos as seguintes medidas. Essa altura, esse cateto, corresponde à altura do cone, e a altura do cone é 4 centímetros. Esse cateto corresponde ao raio da base do cone, que eu sei que é 3 centímetros. E aí, claro, né, do teorema de Pitágoras, o triângulo ele é retângulo. Nós sabemos que todo triângulo retângulo de catetos 3 e 4, a hipotenusa é 5. Então a hipotenusa do triângulo amarelo é 5. Bem, e aí a gente volta um pouco no tempo, vai lá para o 9º ano e lembra de uma formulazinha que a gente aprendeu lá no 9º ano. Bem, nesse triângulo amarelo, o A, que é o valor da sua hipotenusa, é 5, os catetos B e C são 4, e aí você percebe que o raio que eu quero é, na verdade, a altura relativa à hipotenusa, porque ele forma um ângulo reto com a hipotenusa. Então, na verdade, o R é o valor dessa altura. E no 9º ano, a gente viu que em todo o triângulo retângulo, quando eu tenho a altura relativa à hipotenusa, a gente tem que A vezes H é igual a B vezes C. Formulazinha do 9º ano. Tem aí que a hipotenusa vezes a sua altura relativa é igual ao produto dos catetos. Essa fórmula eu não vou demonstrar aqui porque senão se estende muito. Mas para chegar até ela é só montar semelhança entre esses triângulos que aparecem na imagem. Semelhança de triângulos chega até ela. Substituindo então, o A é 5, o H é o raio que eu quero saber, B e C são os catetos, 3 e 4. Então nós temos que 5R é igual a 12, então o raio é 12 dividido para 5, que é 2,4. Ou seja, o que me dá trabalho eu consegui. O raio aí da nossa semisfera, na verdade da nossa esfera, né? A semisfera é a parte que ficou dentro aí do cone, mas o raio da esfera é de 2,4 centímetros. Aí agora lembre do que eu falei. O volume de água que transborda equivale ao volume da semisfera, porque estava cheio de água, apenas a semisfera, a parte semisférica que está dentro do cone é que fez a água transbordar. Essa semisfera ela vai ter raio de 2,4 centímetros, como a gente já calculou. Então, seu volume, nós sabemos que ele é 2π vezes o raio ao cubo sobre 3. Então, vai ficar 2π vezes 2,4 ao cubo sobre 3. 2,4 ao cubo dá 13,824. Bem, 13,824 multiplicado por 2 dividido para 3 dá 9,216π. Lembrando que o π vale aproximadamente 3,14, multiplicado por 9,216, nós chegamos a um volume de 28,93824 centímetros cúbicos. Bem, percebam que aproximadamente 28,9, né? O volume de água que transbordou. Dessa forma, então, se o volume de água que transbordou é 28,9, então percebo que é um número maior do que 28 e menor do que 30. De maneira que a resposta correta é o item D. Questão show de bola, muito legal. Só deu muito trabalho fazer a ilustração, mas ficou legal. Sexta questão, da Universidade Federal do Paraná. A parte superior de uma taça tem o formato de um cone com as dimensões da figura.
Você percebe que a taça cônica ela tem 4 centímetros de diâmetro, 12 centímetros de altura, e aí você percebe que ela tem um líquido dentro dela, né? Esse líquido atinge uma altura X. Bem, qual o volume do líquido que essa taça comporta quando está completamente cheia? Se ela está completamente cheia, o volume do líquido é o volume dela, o volume da taça. E a taça é um cone de raio 2 centímetros e a altura 12. Então o seu volume vai ser o volume do cone, que é πr² vezes a altura sobre 3. Então vai ficar π vezes 2 ao quadrado vezes 12 sobre 3. 2 ao quadrado dá 4. 12 dividido para 3 dá 4. 4 vezes 4 dá 16. Então o volume da taça cônica, 16 π centímetros cúbicos. Então está aí o volume da taça completamente cheia, né? A letra B. Obtenha uma expressão para o valor do volume V de líquido nessa taça em função da altura X indicada na figura. Eu falei que nós temos um líquido que atinge uma altura X. Então, qual é o volume de líquido em função do X? Quando eu falo em função do X, eu estou dizendo o seguinte: o líquido ele também forma um cone. O cone tem um raio e tem uma altura. Como eu quero em função de X, o raio tem que estar em função de X e a altura tem que estar em função de X também. Bem, como é que você faz isso? Primeiro vamos chamar de R o raio do líquido nessa altura X. Bem, como os triângulos são semelhantes, quais são os triângulos que são semelhantes? Esse triângulo formado pela taça toda, que ele tem a altura de 12 centímetros e ele tem base de 4 centímetros, imagine o triângulo de cabeça para baixo, e esse triângulo cinza formado pelo líquido. O triângulo cinza ele tem a altura X e ele tem base 2R. Já que nós temos aí que o raio do líquido é R, então o diâmetro, que vai pegar o triângulo todo, é 2R. Dessa forma, então, montando aí a semelhança, nós vamos ter que 4 está para 12, ou seja, eu peguei base do triângulo para a altura do triângulo maior, né? Assim como base do triângulo menor, que é 2R, está para a altura do triângulo menor, que é X. Dessa forma, então, eu vou aí simplificar o 4 e o 12 por 4. Então vai ficar 1 sobre 3 é igual a 2R sobre X. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, a gente tem que 3 vezes 2R dá 6R é igual a 1 vezes X, que é X. Ou seja, o raio do líquido é X sobre 6. Se o raio do líquido é X sobre 6, então agora eu posso achar a expressão para o volume que a questão pediu. Então nós vamos pegar aí o volume que vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Isso vai ficar então π vezes o raio, que é x sobre 6 ao quadrado, vezes a altura, que é x, sobre 3. X sobre 6 ao quadrado é x ao quadrado sobre 36. O restante eu repeti, é só comparar. Agora eu pego x ao quadrado vezes x, dá x ao cubo, sobre 36, sobre 3. Bem, dividir por 36 e depois dividir para 3 é equivalente a dividir por 108, já que 36 vezes 3 dá 108. Então a gente chega que o volume de líquido ele será π vezes x ao cubo sobre 108. Então você obtém uma expressão para o volume dependendo apenas do valor de x, da altura x do líquido que ele atinge na taça. Chega ao fim então mais essa videoaula. Corrigimos então nossa atividade. Até a próxima.